Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio Soluções, um programa que trata aqui com o Síndico 5 Estrelas sobre o dia a dia condominial. Hoje, dando continuidade, estamos no terceiro programa, vamos fazer uma série, né? Estamos aqui com um convidado, o engenheiro Edson Parmegiano, falando sobre elevadores, com toda a experiência aí. Terceiro programa. Pessoal, obrigado aí por esse terceiro programa. Mais uma vez é uma honra estar com vocês aí, Síndico 5 Estrela. Pessoal, para quem não me conhece, sou Edson Parmegiano, engenheiro mecânico, e lá no Instagram tá Engenheiro Parmegiano, dou várias dicas sobre elevadores. Não se esqueça, quem não assistiu, assiste os outros dois que a gente já passou aí. Tem temas muito interessantes, um negócio bem legal. Tanto que a gente vai continuar. No terceiro. A gente vai continuar no terceiro com a pergunta. Várias dicas, né? Se ele lembra ainda da pergunta? Você lembra a pergunta que você fez? Lógico que eu lembro. Semana passada? Lógico. E que a semana passada, 5 minutos atrás? Não, o que eu vinha dizendo é o seguinte, né? Que o nosso programa é Condomínios e Soluções, né? Então eu acho que o Edson Parmegiano deve ficar conosco aqui para sempre, porque será uma honra. 90% dos nossos problemas aí se resumem a elevadores. E as suas derivações. Mas o que eu queria que o nosso convidado falasse aos telespectadores que alguns problemas que ocorrem nos elevadores não é por falta de manutenção, não é por problema na empresa, mas sim por questões de energia, né? Porque para o elevador funcionar, ele precisa que atinja uma energia X, eu gostaria que você falasse qual é ela, tem um percentual, né, que eles suportam, né? E também se existe alguma saída para essas questões, né? Alguma saída para evitar queima, né? Porque falta energia, às vezes queima algum componente, né? Então a gente sabe que gerador, às vezes só eles não funcionam quando é problema de oscilação de energia. Então a gente gostaria de saber... Tensão. Não, tudo bem, né? Mas oscilação de energia. Não, boa pergunta. Esse é um problema realmente que tem acontecido muito em alguns bairros de São Paulo, que acaba... É um determinado bairro, né? Na verdade é um novo bairro, né? Nos extremos ainda da cidade aqui. De uma hora para outra faz várias torres, né? E esses prédios mais modernos, eles são sensíveis realmente à oscilação de energia. Uma variação de 5%, 220, 380 volts, ele acaba realmente, pode vir queimar. Isso pode ser um dos motivos de queima, por exemplo, de placa, inversor, que você já conhece. Drive, mas tem os casos também de falha de montagem. O que deve ser feito, né? Tem que fazer a inspeção. A inspeção, ela tem a mecânica, que é aquela que eu já expliquei para vocês no programa passado. E às vezes foi necessário medir o aterramento, se o prédio está devidamente aterrado, se o elevador está com o seu quadro de distribuição, porque tem o quadro de distribuição que vem da rua, tem o quadro de distribuição que chega no prédio e tem o quadro de distribuição da casa de máquina. Então tem que ver se o quadro de distribuição da casa de máquina está bem protegido, se tem os dispositivos que a norma exige, inclusive... Tem empresas aí no mercado, uma empresa muito boa, né? Chama TFS, até um meu amigo aí. E ele faz um quadro de distribuição bem robustos, específicos, baseado na coleta de dados, que a gente vai lá ver se está aterrado. Tá tanto extensão, tanto de amperagem, tá tudo ok. Vamos colocar então esse quadro de distribuição, dá pra fazer um upgrade nesse quadro de distribuição para dar uma proteção no elevador. Mas... pode ser o caso que realmente, e com essas medidas, com esses dados, eu consigo te falar, o problema é o quê? É elevador? É a fiação? É a montagem? Ou não? É Enel mesmo? Às vezes não é a Enel. Às vezes o problema tá na montagem do elevador, na parte de mecânica ali, ou às vezes um desalinhamento das guias, pode forçar o elevador desarmar, mas não, Parmegiano. Lá realmente é um bairro que dá oscilação de energia e normalmente queima câmeras, queima bomba das portas lá, das portas automáticas, né, dos portões. Então acaba, aí tudo bem, aí realmente está tendo muita oscilação, aí vale a pena fazer um upgrade no quadro de distribuição para dar uma proteção extra para o seu elevador. Porque lembrando, que eu falei lá atrás no último programa, oscilação de energia, se o contrato for com peças, né, não será coberto, você vai ter que acionar o seguro. O seguro vai me proteger, mas você vai pagar a franquia e depois fica mais caro. E como ele prova que isso foi oscilação de energia? Então, a empresa ela emite um laudo simples, normalmente você queimou o inversor, o drive, o inversor de frequência, enfim, não importa qual é a empresa que está fazendo a manutenção. O engenheiro dessa empresa vai fazer um laudo, eles formam que é um laudo, um parecer técnico simples, informando. O seguro vai mandar um perito, normalmente pode me subcontratar, inclusive, né? A gente trabalha para a seguradora, vai lá ver se realmente queimou
e às vezes o que queimou, porque às vezes a empresa condena tudo, e às vezes queimou só um subcomponente daquele todo, o drive. Tem vários, dentro do drive tem vários subcomponentes, aí queimou só um componente. Então, o segurador manda o perito, e aí o perito vai falar se queimou, não queimou e o que queimou. Normalmente, realmente, mesmo que se tiver realmente queimado, né, queimou, tá, estragou o inversor drive, a seguradora vai pagar. Por mais que ela às vezes até perceba que não foi a solução de energia e às vezes um mau uso, uma má falha na manutenção, porque se ela alegar que foi mau uso, se for processo judicial, lá no fim, a seguradora ela tende a perder, tá? Eu bati um papo já com outros, com o pessoal de seguros, a gente conversou sobre isso já. Sai do kit vazamento e kit energia, a gente já sabe que tem 2 kits aí nesse processo. Tem. Eu queria só pegar o gancho também dessa questão que o Gustavo falou da parada dos elevadores e tudo mais, e entrar um pouquinho na questão de segurança. Tá? Mas não a segurança que o elevador tem que fornecer, de toda a estrutura e tudo mais. A segurança inversa de quando o elevador para com alguém dentro. Porque eu costumo dizer para os meus condôminos, assim, às vezes em reuniões, em assembleias, eu falo para 90% das pessoas que estão aqui vão ficar presas um dia no elevador. E o elevador vai parar, seja por falta de energia, seja porque alguém dançou dentro do elevador, seja porque quebrou, seja por qualquer problema. E muitas vezes não é falha de manutenção, porque eu costumo também alertar muito. Quando são as peças mecânicas, a gente consegue detectar desgastes. Peças eletrônicas, não. Quantas vezes o teu celular que você está aqui usando hoje, daqui 5 minutos ele simplesmente apaga, para de funcionar, porque queimou uma placa ali naquele momento específico. Tá? E eu sempre falo para as pessoas, olha, a partir do momento que você ficar preso no elevador, você está dentro do lugar mais seguro que você pode estar, tá? Porque se o elevador parou, travou, ele está seguro, está preso, está parado. O poço tem ventilação, tem toda uma série de questões, às vezes as pessoas entram nesse pânico e tudo mais, e tem o prazo para que as empresas pedem para fazer todo o processo de resgate, que eu também digo para eles, não se esqueçam que vocês moram em São Paulo e as pessoas estão presas no trânsito, e geralmente a pessoa vai conseguir ficar preso no elevador ou em dia de chuva, com metade da cidade alagada, e provavelmente por volta de 5h30, 6 horas da tarde, quando é o horário do rush. Tá? Então aqueles 40 minutos de SLA viram 2 horas, viram 3 horas, que é o tempo que a pessoa precisa chegar lá, porque o técnico tem que ir de carro, não pode ir de barco. Tá? E aí eu queria que você falasse um pouco, Edson, não direcionado a nós síndicos, mas direcionado aos condôminos. Perfeito. Tá? De como eles têm que se comportar e qual o risco que eles correm uma vez que o elevador parou. Antes de você começar a responder a pergunta dele, só queria complementar a pergunta dele, que eu estive numa fabricante aí, não vou falar o nome, para conhecer, né? E eles deram uma aula sobre elevadores e falaram que são 20 dispositivos de segurança que existem. Então, para o elevador cair, tem que quebrar todos, né? De repente, falar um pouquinho disso também. Exatamente, pessoal. O elevador é o transporte mais seguro do mundo. Ponto. Ele é mesmo, tá? Obviamente tem que sempre manter a manutenção em dia, né? E esses elevadores que são mais modernos são mais seguros ainda. Cada vez que você faz a modernização, a atualização, ele se torna mais seguro. Por quê? Vou dar de novo o exemplo do setor automotivo. Na época do Elba, a legislação de trânsito, o código de trânsito e as tecnologias envolvidas no setor automobilístico, se evoluíram. Hoje o carro já vem com airbag, ABS, tem que usar cinto de segurança, o elevador é igual. Então assim, a gente andava sem cinto tomando cerveja, né? E a Elba ainda tem cabo do acelerador. Os modernos não tem mais. Tá vendo? Tu falou aquela no primeiro programa, o cabo do acelerador. Então, quando o elevador paralisa, ele realmente está centrando no seu modo de segurança. Ele paralisa porque ele está vendo alguma coisa insegura. O que não pode é parar com frequência. Né? Aí realmente tá alguma coisa desajustada, né? Às vezes impureza, excesso de sujeira ou falta de manutenção, ajustes em sensores, acaba que o elevador fica sempre dando um defeito intermitente naquele ponto, naquele pavimento, naquele andar, daquela forma, por falta de ajuste, por falta de manutenção. Pode acontecer. Mas quando disparou realmente, o que você falou, uma oscilação de energia ou algum dispositivo eletrônico quebrou, ele vai parar e vai entrar no seu modo de paralisação, que é o modo mais seguro, e aí o condômino tem que ficar tranquilo, manter a calma. O sistema de alarme, interfone, luz de emergência tem que sempre estar funcionando, tá, pessoal? Fica isso aí, ainda mais elevador moderno. E aí ele começa a comunicar. O interfone não faz parte, o interfone, pelo menos
E tem pelo que comunicador? eu sei, não faz parte do contrato de manutenção. Entendi. Tipo assim, normalmente está à parte, né? Depende do tipo de central que está sendo utilizado. Eu tenho alguns que faz, outros que não fazem. Ele é responsável, por exemplo, tem uns kits, né, que vem a placa ali que fica na cabina, né? A ligação da cabine e quadro de comando referente ao comunicador é da empresa. Agora, a fiação da cabine até a guarita ali, a portaria, é do condomínio. Hoje está muito comum o pessoal remover o intercomunicador e fazer aquela portaria remota, mas tem que estar funcionando. Porque quando está funcionando, pessoal, aí a pessoa liga, começa a conversar com a pessoa se acalma. Uma outra recomendação, aqueles elevadores que não tem ventilador, eu recomendo instalar porque o ventilador tende a dar uma acalmada no pessoal. Tá? Tem elevador que não tem alguns elevadores que não tem ventilador. E a luz de emergência, né? Tem a norma que tem que ter luz de emergência, mas a luz de emergência tá com a iluminação adequada, tá atendendo. A gente vai com o lexímetro para ver se realmente está dentro do que exige a norma, né? Então, isso quando não está funcionando. Tem casos que não funciona, né? Então, pessoal, mantenha a calma. Sempre mantenha a calma. Não se desespere. Você está num ambiente muito seguro, super seguro. O elevador não vai cair, não vai faltar ar. Tá? Não vai acontecer nada disso. Muito preocupado. Aguardar, mexer no celular, se comunicar com alguém, esperar calmamente. Se você tem algum problema, né, alguma fobia, você provavelmente deve fazer algum tratamento ali, faz aquelas técnicas, né? As técnicas ali e aguarda o profissional. Por quê? Eu vou desculpa até falando, porque quando se trata de passageiro preso, as empresas, quando você fala, passageiro preso, elas entendem que é emergência, então eles para o funcionário mais próximo da região, vai largar a ferramenta, vai parar o que está fazendo para fazer o atendimento. Obviamente que pode ter esse problema, tá tudo, tem o bom senso da coisa, mas sim, calma, vai vir o técnico. E outra dica que eu dou, porteiro e zelador não pode resgatar. Era isso que eu queria entrar. Morador. Muito menos. Era isso que eu ia entrar, já ia falar assim, já emendando, já que você está falando para os condôminos, eu já ia pedir para que você falasse exatamente por que porteiro, por que zelador, por que síndico e qualquer outro morador não pode resgatar. Essa é uma missão que cabe exclusiva da empresa de manutenção ou do Corpo de Bombeiros, que já a gente fala dos riscos de chamar o Corpo de Bombeiros também. Perfeito. Por favor, fale por que a gente não pode fazer nada. É legislação. A legislação fala que só a empresa que está cadastrada, que está fazendo manutenção, pode mexer no elevador, mas ninguém. Isso, inclusive, está no contrato. Está no contrato, né? Pois é, então não pode. Se o porteiro teve um caso, né? Tem alguns casos, a gente não passa, mas teve um caso em Copacabana, alguns anos atrás, parou o passageiro, o porteiro foi resgatar. Teve um caso também agora de uma criança, teve um vídeo, até postei no Instagram. A criança vai cair. É o caso mais clássico que tem de acidente fatal, é nesse. Vai resgatar, não tem o tapa-vista, cai no poço e vem a falecer. E aí quem é o culpado? Não é a empresa. A empresa se safou. O engenheiro responsável... É quem abriu. Se safou, né? Quem é responsável vai ser o porteiro e... O síndico. O síndico. Porque se o porteiro falar assim, o síndico me permitiu, eu sempre fiz isso, pronto. A responsabilidade é sua. Aí você vai ter que... Aí começa aquela... Aí começa a briga. Aí começa a briga. Quem falou que não falou. Mas a empresa em si já... A empresa vai estar, tá a RIA, tá aqui minhas ordens de serviço de manutenção, às vezes estava a caminho, vai provar, rapidamente vai provar. Tá, então é só para colocar de uma forma muito clara, além da gente colocar em risco a vida dos condôminos, a gente também está desobedecendo a legislação. E quando a gente desobedece a legislação, na melhor das hipóteses, a gente está cometendo uma pequena contravenção, o que não é o caso, porque já Qual que é o tempo... É isso que eu o tempo... médio o resgate. Tu tá andando comigo bastante. Estamos em sintonia. É isso aí. Qual que é o tempo aceitável para um resgate? Então, eu acredito, para mim, minha opinião, sempre exijo ali 45 a 60 minutos. Dá sim para te locomover por São Paulo, até porque tem os funcionários de moto, tá? Então, tem empresa que não tem, né? Tem empresa grande que não, por normas, não permite que eles andem de moto. Eu falo porque eu tive um problema no dia 25 de dezembro, 9h19 mais ou menos, a moça ficou presa. Eles demoraram 60 minutos.
Só que eu falo, é 60 minutos do chamado. Isso. Né? Sim. O pessoal lá na portaria, para abrir o chamado, demorou 20 minutos. Pessoal, eu acho que isso aí é uma questão, assim, realmente nem na norma. Não tem uma regra, assim, a do Rio de Janeiro falou que a média dos últimos chamados até 45 minutos. Eles não colocam em contrato isso. Isso é um pouco do... Tem que falar que é o bom senso. É que lá eu até entendo muitas variações, cara. Se você coloca num contrato assim, de repente, sabe, você começa a colocar as exceções de trânsito, de chuva, disso e daquilo. Não, e lá, Mauro, assim, 25 de dezembro, feriado. Quantas pessoas estão trabalhando na empresa naquele momento? O que eu dou assim... dois. Uma dica que eu vou dar. Vamos supor que você... não está mais que... Vamos falar que você não está com o grande fabricante, mas está há muitos anos, e às vezes o elevador não é tão modernão, não é tão novo. Às vezes você tem empresas menores que dão um auxílio muito melhor, porque o galpão, o centro dela, e ela é especializada naquele bairro, naquela região. Então ela está focada e só... Então o atendimento fica ultra privativo. É uma recomendação que eu dou. Mas só um exemplo. Tem um condomínio que é na BR. Cara, ele só chega pela BR. Não tem jeito, tá vendo? E aí, às vezes, você demora 1 hora para andar 2, 3 quilômetros. Então, assim, tem situações que é impossível chegar nem em 60 minutos. Pronto. E aí chama o corpo de bombeiros. Também não chega também. E aí, quando chega... É que eles têm sirene. Eles chegam mais rápido, eles têm sirene. Vão no acostamento. E aí, é uma coisa que eu até conversei quando eu fui lá nessa empresa aí de manutenção. Eles até falaram que eles entraram com um pedido para que as empresas de elevadores tivessem uma sirene. Porque eles falaram que por norma internacional, eles não podem permitir que andem de moto, então é só carro. Cara, de carro em São Paulo, tem lugares que você não chega nem em 40, 45 minutos. Exatamente isso. E o que o corpo de bombeiros faz quando eles vão salvar um passageiro lá? Pessoal, o bombeiro ele não pensa muito, ele não é que ele pensa, né? O bombeiro ele tende a resgatar o mais rápido possível. Então ele vai destruir a porta, ele vai abrir a porta com força, ele vai rasgar. Com alicate. Às vezes ele tem até a chave, tá? Alguns bombeiros já têm a chave de resgate e abrem. Mas tem alguns bombeiros que vai na ação mesmo e aí o prejuízo é muito grande. E alguém vai ter que pagar por isso. Então, assim. Gustavo já passou por isso. Eu contei no último programa aí, um dos últimos programas que nós gravamos, que um morador de um dos condomínios. Eles soltaram no grupo. Não, quando acabar, chama o bombeiro. Aí eles de dentro do elevador dizem que o 90. 93, né? 93. E aí quando chega, a gente tenta. A gente acompanha, né? A empresa tá chegando, não, a gente tenta dar uma segurada nesse cara, não, a gente vai ver qual que é, não tô achando chato. Então a gente tenta dar uma segurada para poder dar o tempo da empresa chegar, porque sabe que quando chega, aí vê lá, no último caso que aconteceu, ficou R$6.500 para arrumar a porta. Isso. E aí o pessoal fala, que a empresa vai pagar. Eu falo, não, a empresa dava caminho. Vocês chamaram, quem vai ter que pagar? Vocês, com dono. Então assim. Tinha que cobrar de quem chamou, né? Então. É uma situação, assim, para vocês que são síndico, é um desafio, né? Você conscientizar. Uma outra dica também, quando vir um bombeiro, chegar lá o sargento, o soldado, o cabo, tentar conversar, né? Porque tem uma chave, né? Tem os procedimentos ligar o elevador, fazer o resgate, eles sabem fazer. Então ele vai e abre, evita danificar. E a gente tá gravando aqui, eu recebi uma mensagem de um morador, porque a empresa tá lá hoje fazendo um treinamento. Pede pra ele, me libera pra ele me treinar, pra eu ter uma chave. Eu tô explicando pra ele, não pode ter uma chave, não é por segurança sua mesmo e minha também, né? Você não pode fazer. Isso, fala que assim, se ele porque assim, tudo vende na internet, né? Essa chave, tudo aí. Se ele comprar e se submeter a isso, ele tá cometendo uma ilegalidade, porque você avisou. Entendeu? Acho que vale a pena até uma dica que eu dou pro síndico, tentar formalizar cada vez mais isso. Fazer um comunicado. Fez o comunicado, colocou lá na cabine, a pessoa não pode, assim, né? Ou um trabalho de conscientização, estou à disposição de fazer isso no condomínio de vocês, se for necessário. E aí, para ele entender, se você fizer isso, você está cometendo uma ilegalidade, entendeu? Mas, e se eu autorizar isso, eu estou cometendo uma ilegalidade. Aí é você. É você, não pode. Você está cometendo uma contravenção, um crime. Isso. Entendeu? Porque é o seu CPF que está ali na frente. Então, é isso que muitas vezes os condôminos acabam não compreendendo e pessoalizam isso na figura do síndico, dizendo que o síndico é isso, que o síndico é aquilo, que a empresa é uma merda, que troca. Porque aqui a gente pode falar merda. Que pode, tá? Já vou te avisar, no condomínio informal eles não podem falar palavra. Não pode? Não. Você entra numa série de situações que a empresa é ruim, troca o elevador, como se tudo fosse barato, se o dinheiro do condomínio fosse interminável.
é tudo muito complicado, né? E aí, entrando nessa questão toda da pessoalização e tudo mais, eu queria até deixar um recado aqui para os condôminos, gente, que é o seguinte, quando a gente tem um problema com o elevador, ninguém está mais interessado em resolver, seja com o elevador, seja qualquer outro problema que esteja dentro do condomínio, do que o próprio síndico. Porque, como eu disse, a gente tem algumas limitações legais, não que eu, Mauro, posso dizer para vocês, eu adoraria poder, em alguns casos, chegar lá, abrir a porta e salvar uma pessoa que está ali em 2 minutos. Mas eu não posso. Nenhum síndico pode, nenhum porteiro pode. E muitas vezes, quando a gente toma alguma ação de uma forma precipitada, de uma forma que acaba simplesmente sem pensar nas consequências daquilo, seja uma questão legal ou uma questão simplesmente prática, a gente pode estar onerando, no fundo, o bolso do próprio condômino. Tá? O seu bolso, é o teu condomínio que vai ter um rateio, é o teu condomínio que vai ter um aumento, simplesmente para a gente ter que pagar uma porta que foi destruída. Uma indenização, uma indenização por alguma situação assim. E muitas vezes, quando eu falo, por exemplo, se a gente vai fazer um resgate, acontece uma fatalidade, como a gente sabe de alguns casos que efetivamente aconteceram, sabe, nenhuma indenização do mundo vai cobrir aquela perda a consciência de todo mundo vai ficar muito pesada, e principalmente a do coitado do síndico daquele condomínio, do coitado do porteiro que abriu a porta. Você imagina como é que ficou a cabeça do porteiro numa situação como essa. Então, pensem um pouco nos riscos gerais das ações e do quanto a gente precisa ter um pouco mais de calma para não gerar consequências piores do que aquele problema que a gente está enfrentando. Sabe, pneus de carro furam a todo instante sem aviso prévio, elevadores param, bombas d'água apresentam problemas. Tudo não é porque no seu condomínio, porque você paga condomínio em dia, que as coisas vão deixar de acontecer. Elas vão acontecer se for um trabalho bem feito, um trabalho com um inspetor, uma série de coisas. A ideia é sempre minimizar a quantidade de problemas, não evitar, é impossível evitar. Desculpa, gente, falei demais aqui, dei uma de volta. Perfeito, não, perfeito. Tá ótimo, e até agradecer aí o Parmegiano, que eu acho que a gente já está no tempo. Vou te passar até para tu fazer umas considerações finais para a gente. Foram 3 programas, na verdade, uma aula para a gente aqui. Como o Mauro fala, não somos especialistas em nada, somos generalistas. Um ou outro aqui tem a sua profissão inicial, como o Gustavo, que é contador, então, na realidade, tem facilidade na contabilidade. Eu até fiz gestão financeira, a minha área é engenharia da computação, apesar de eu ter trabalhado na parte de energia elétrica, o Maurão também na parte de tecnologia. Então, na verdade, a gente tem das nossas profissões iniciais alguma coisa que a gente conhece e que a gente consegue praticar mais. Mas nessas partes de manutenção, principalmente de elevador, como o Mauro falou, que a gente não consegue, a gente não enxerga, né? É aquilo que só quem vai lá é quem faz a manutenção. Né? E até a preocupação dessa parte de segurança, a gente queria agradecer aí a tua presença, né? Mais pra frente a gente volta de novo, porque como o Gustavo falou... uma série, né? Uma série sempre é importante. E foi uma aula, e até tu falou que tu é professor, dá aula aí nas coisas também. Interessante, eu queria tuas considerações aí sobre... Pessoal, mais uma vez obrigado, foi uma honra. É exatamente isso, nosso trabalho é conscientizar, dar clareza para o síndico, para o condômino sobre o que se trata de elevador, né? Deixar o condomínio mais seguro, né? Comprar as peças, se tiver que investir nas peças, pagar o valor justo, né? Manter o elevador sempre limpo, em boas condições de uso, né? Esse é o nosso propósito, né? Não deixar o síndico condomínio amarrado com ninguém. Refém de ninguém. Usando o termo do programa isso aí, essa é a minha ideia, sempre quebrar essa corrente, tá, pessoal? Para quem quiser me seguir, eu tô no Instagram, tem um canal no YouTube também que eu falo de elevadores, sou professor do Sindiflix, eu sou do De Repente Síndico, do Ecozil, que são escolas de síndico profissional, em breve, quem sabe, do 5 Estrelas, por que não? RH aí, Ricardo. Faço parte do comitê da BNT, né, de normas técnicas referente a elevadores também, né? Estamos reformulando a fórmula para os próximos anos, próximos meses. E é isso. Acho que basicamente é isso, pessoal. Obrigado. Eu que abri. Você que encerra. Sou eu que encerra. Bom, pessoal, então, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E estamos nas plataformas de podcast.
Vejo vocês semana que vem. Grande abraço.